Então, vamos abrir a palavra do Senhor em Atos capítulo 9. Faremos a leitura do verso 20 ao verso 25. Atos capítulo 9, do verso 20 ao verso 25. Atos capítulo 9, do verso 20 ao verso 25. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Deus abençoe assim essa leitura, que a meditação nessa palavra seja edificante para os nossos corações. Bom, assim como nós já lemos na nossa liturgia, como nós fomos exortados na palavra do Senhor, pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos nós conhecemos se estamos lidando com um verdadeiro evangelho ou com um falso evangelho. Pelos frutos nós conhecemos, podemos evidenciar, tanto nós como aqueles que nos cercam, se de fato essas pessoas e nós estamos vivendo, recebendo os nutrientes espirituais do Senhor, se estamos sendo transformados de glória em glória, se estamos vivendo a novidade de vida, a vida conquistada por Cristo na cruz do Calvário, ou se nós não estamos vivendo essas coisas maravilhosas, estamos entrando e saindo dos cultos, entrando e saindo da escola dominical, entrando e saindo das programações da nossa igreja, ouvindo a mensagem do Senhor, entrando por um ouvido, saindo pelo outro, e não desce para o coração. Pelos frutos nós conhecemos pessoas, se estão vivendo o verdadeiro evangelho ou se estão negligenciando este maravilhoso evangelho. E a natureza, ela é maravilhosa. E a natureza, ela apresenta a sua lógica, a sua organização, porque o Senhor fez assim. Quando nós olhamos, por exemplo, aqui para a videira ou para uma parreira, o que nós esperamos encontrar? Esperamos encontrar o quê? Uvas. Esperamos encontrar uvas. Numa videira, numa parreira de uvas, nós esperamos encontrar uvas. Numa laranjeira, nós esperamos encontrar isso mesmo. Isso mesmo. Vai lá, pode falar. Laranjas. É isso mesmo. Bom que vocês sabem, né? Numa figueira, você espera encontrar o quê? Figos. E na vida de um cristão? Frutos de misericórdia, de bondade, de louvor, de adoração ao Senhor. Não pode ser diferente. Quando o evangelho então vem ao encontro desse coração pecaminoso, desse coração enlameado pelo pecado, desse coração triste, amargurado, quando o evangelho vem ao encontro do pecador,
Algo maravilhoso, a luz de Cristo brilha neste ser. E nós não podemos ser iguais. Algo tem que mudar. A nossa vida tem que mudar. Impossível, então, encontrarmos frutos de árvores específicas, diferentes daqueles que elas devem produzir. E toda árvore boa produz frutos bons. Ao contrário, árvores más produzem frutos maus. Pelos frutos conhecemos as plantas, pelos frutos conhecemos o verdadeiro e o falso cristão. Bom, quando nós olhamos então para o texto, nós vemos então que o evangelho alcançou o coração de um homem, endurecido pela lei, endurecido pela tradição, endurecido pelos costumes, hebreu de hebreus, homem de linhagem, de sangue, judeu de fato, que zelava pela lei do Senhor. Ninguém pode levantar a sua voz e dizer que é Deus. Isso é uma blasfêmia. Vamos perseguir aqueles que assim seguem este suposto mestre. Estes que seguem a Cristo, vamos então atrás deles, vamos persegui-los, vamos matá-los, vamos encarcerá-los. Porque eles não estão vivendo a lei. A lei, ela enrijece o nosso coração. Porque tem que ser da forma como está escrito. Não há misericórdia. Não há graça. É assim e pronto. Este homem vivia dessa maneira. Ele aplicava a lei da forma como ela era. Não havia misericórdia. Se você falhou, se você pecou, então você está debaixo da lei. Você será condenado pela lei. Você será morto pela lei. Paulo é este homem. E este homem, por mais difícil e diante das impossibilidades, porque muitas vezes nós olhamos assim para as pessoas, né? Isso aí não tem chance não. Esse aí não tem jeito não. Olha a vida que ele leva. Olha quanta coisa ruim ele faz. Quanta coisa ele consome que faz mal para ele. Olha só quantos malefícios, quanta tristeza. Esse aí não tem jeito não. Você já pensou assim de alguém, né? Essa é a pessoa. É Paulo. Paulo era este homem. Mas um homem que foi transformado pelo poder do Evangelho. Quando Lucas narra a história do encontro do anjo Gabriel com Maria, ali ele fala algo maravilhoso para Maria. Fala que ela daria à luz, ela conceberia, ela daria à luz, e esse menino, essa criança se chamaria Emanuel, Deus conosco, Jesus, o Messias, o prometido. E dúvidas, como uma mulher que não teve contato físico com outro homem, pode então conceber, dar à luz, gerar no seu ventre uma criança? Então o anjo se volta para Maria e diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então os impossíveis de Deus alcançou os nossos corações. Se eu olho para você, ou melhor, olho para mim primeiro, né? Mas se eu olho para a igreja, e olho para mim, olho para os irmãos, olho para como a igreja foi formada, eu digo, a igreja é o sinal do impossível de Deus sendo realizado. Porque pecadores, condenados à morte, o Senhor Jesus Cristo diz assim: você é meu, e te traz para cá. Olha o impossível de Deus aí. Nós não somos melhores do que ninguém, né? Nós não somos os mais privilegiados, porque, olha só, alguma coisa atraiu o olhar de Deus. Não. É a graça do Senhor, que alcançou o coração de Paulo e o libertou de todas aquelas amarras e o fez entender a maravilhosa mensagem do Evangelho,
que transforma e salva todo pecador. E, como nós falamos, este evangelho, quando vem ao encontro do coração, ele produz frutos. Os frutos de uma verdadeira conversão. E a primeira evidência aqui, o primeiro fruto de uma verdadeira conversão, a evidência de uma verdadeira conversão, segundo o texto que nós acabamos de ler, é a pregação do Evangelho de Cristo. Quando uma pessoa recebe uma mensagem, quando você recebe uma mensagem de que, olha, em loja tal está vendendo o produto que vai revolucionar a sua casa. Aí você vai lá e compra. Nossa, o negócio é bom mesmo. O que você faz? Você guarda para você? Ai, meu, ninguém pode saber. E se alguém souber e comprar, eu não sei por que essa pessoa comprou. Eu não acredito, é exclusivo. Eu quero para mim, é assim que você faz? Se você é um bom cristão, não, né? Né, Ivan? Se você é um bom cristão, você não guarda para você, né? Você faz o quê? Espalha. Você fala. Você evidencia. Olha, eu fui lá, comprei, o negócio é bom mesmo, trouxe para casa, revolucionou a minha casa. Eu não sei qual é o produto que faz isso, mas se existir, me falem, por favor, tá bom? Não guardem para vocês. Mas, enfim, nessa ilustração, você vai lá, compra, traz para a sua casa, revolucionou a sua casa, revolucionou a sua vida, agora você vai contar para o vizinho, olha só, eu comprei esse, vai lá, é bom, e o vizinho vai lá e conta para outro, e espalha. Então, a pregação do Evangelho é uma das evidências de que o Evangelho genuíno alcançou o nosso coração. E o texto diz, verso 20, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Muitas vezes nós encontramos crentes assim, que acham que, pelo fato de estarem garantidos na salvação, já é suficiente. Existe um movimento que se chama hipercalvinismo, onde eles dizem que não é necessário pregar o Evangelho. Porque Calvino, ele defende a ideia de que Deus é soberano, e ele salva quem ele quer. Ele salva o pecador e condena outros. Isso é soberania. O Senhor faz assim. Mas o hipercalvinismo, ele diz o seguinte, bom, se Deus faz isso, se Deus então ele salva as pessoas no decorrer da história e condena as pessoas no decorrer da história, independente de nós, homens meros mortais, então eu não preciso pregar, porque o Senhor no momento certo vai manifestar os seus escolhidos no decorrer da história, e vai condenar aqueles a quem ele quer condenar no decorrer da história. É um grande engano, porque uma coisa não elimina a outra. Pelo fato de nós crermos que Deus é soberano na salvação, ele salva e condena quem ele quer, e nisso ele é justo, nisso ele é santo, nisso ele é poderoso, nisso ele é soberano. Isso não elimina a responsabilidade que temos de pregar o Evangelho a toda criatura e de pregar o Evangelho. Fazei discípulos de todas as nações. Esta foi a ordem de Cristo Jesus aos seus discípulos. E este foi o entendimento de Paulo. Paulo foi alcançado e logo, imediatamente, ou seja, não perdeu tempo. É a melhor mensagem. É o Evangelho da salvação. É um evangelho que transforma vidas. E ele foi justamente para as sinagogas. O que acontecia nas sinagogas? A reunião dos judeus. Ali estavam os fariseus, escribas, e estavam também muitos judeus. Era a concentração, ou seja, era um ponto estratégico. Ele não perdeu tempo. E ele foi exatamente para um ponto estratégico, onde uma grande concentração de homens ali, devotos à lei, estariam presentes. E ali eles poderiam ouvir do Evangelho da salvação, o poder de Deus, conforme ele mesmo escreve lá em Romanos. Não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê,
Primeiro do judeu, depois do grego. O justo viverá pela fé. Este é um ponto também que precisamos recobrar no nosso coração. Você se envergonha do Evangelho? Quando alguém fala assim, você é cristão? Eu não quero me expor. O que você responde? Com convicção, sou cristão, sou de Jesus. Ou você fica acanhado, fica envergonhado, agente secreto, né? 007. É assim que acontece na sua vida? É assim que acontece na minha vida, na nossa vida como igreja? Não me envergonho do Evangelho. É o poder de Deus. As pessoas estão em busca de poder, e nós temos o poder nas nossas mãos, o Evangelho de Cristo. É o poder de Deus. Ou, em outras palavras, é o dunamis, que sugere uma outra palavra, dinamite. É aquela explosão, algo poderoso veio ao nosso encontro, explodiu a nossa vida, de grande alegria, de grande satisfação, e nós não podemos perder tempo. Precisamos sair e pregar o Evangelho. Talvez na sua casa tenha alguém que ainda não ouviu o Evangelho, no seu trabalho, o seu vizinho. Quem sabe, se você não falar de Jesus para ele, no próximo domingo ele não esteja aqui conosco, glorificando, exaltando o nome do Senhor e ouvindo a palavra de grande alegria, de transformação de vida. Quem sabe isso não aconteça? Mas para que isso aconteça, de fato, para que ele esteja aqui, você precisa abrir sua boca. Nós precisamos falar e pregar, assim como Paulo o fez. Ele abriu mão, como nós falamos, ele abriu mão de todas as amarras, de tudo aquilo que impedia ele de entender, de tudo aquilo que o impedia de servir, de tudo aquilo que o impedia de falar, de pregar, de viver para Jesus. Em Filipenses capítulo 3, versos 8 e 9, ele diz assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Eu considerei tudo como perda, como refúgio, como excremento. Isso não tem valor nenhum. Todo aquele tempo que eu passei aos pés de Gamaliel, aquelas leis, aquele estudo, tudo isso diante de Cristo não é nada. Diante do Evangelho não é nada. Eu abro mão de tudo para servir a Jesus, para amar a Jesus, para pregar a Jesus, para falar do amor de Deus. Porque essa é a melhor mensagem. E um coração convertido, ele não perde tempo. Ele fala, alto e bom som. Ele fala, eu pertenço a Cristo. Mas você será perseguido. Eu pertenço a Jesus e não abro mão da minha fé. E eu falo que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador. Sem Ele não há vida, sem Ele não há salvação. Então, o primeiro fruto de uma verdadeira conversão, segundo o texto que nós acabamos de ler, é a pregação do Evangelho. É a comunicação, é o testemunho da fé que nós temos no Evangelho de Jesus Cristo. Bom, o segundo fruto de uma verdadeira conversão, segundo o texto, é o espanto. Como assim espanto? É a admiração pelo poder transformador de Cristo. Versículo 21 diz, ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio, precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Eu digo aos irmãos que a nossa vida, a sua e a minha, é uma vida muito incoerente. Muito incoerente. Porque nós, muitas vezes, trazemos para dentro do nosso coração, trazemos conceitos, valores, trazemos filosofias, ideologias,
que muitas vezes nós entendemos serem corretas, serem a verdade. Isso que eu busco é a verdade. Mas quando o evangelho vem ao encontro do coração, essas incoerências, elas são transformadas, e a nossa vida se torna coerente com aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem para nós. E muitas vezes as pessoas olham para essa transformação e dizem assim: nossa, mas não é aquela pessoa que estava lá no bailão, dançando, e estremecendo, e bebendo, caindo na sarjeta, não é essa pessoa que estava ali, consumindo vários entorpecentes, e se inundando no pecado, uma pessoa que não tinha trava na sua língua, e falava as coisas, as palavras mais terríveis, aquela pessoa que não tinha paciência. Ninguém aqui é assim, né? Não, né? Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas não é aquela pessoa que falava mal da igreja, que falava mal do evangelho, que jogava pedra, jogava ovo na igreja, destruía a vidraça. Não é aquela pessoa que olhava para o cristão, para o crente, e dizia assim: eu sou ateu, essas coisas não servem para mim. E agora está ali aos pés de Cristo, está servindo ao Senhor, está buscando a presença de Cristo. Essa pessoa que perseguia a igreja, não é esse que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e agora exatamente veio para essa cidade de Damasco, perseguir os cristãos aqui, até pediu carta de autorização das autoridades para fazê-lo, e agora está na sinagoga pregando o evangelho, falando das maravilhas do Senhor. E é exatamente isso que acontece nas nossas vidas. Espanto. Quando o evangelho vem ao coração e transforma o ser, as pessoas ficam assim de boca aberta. Eu não acredito que isso aconteceu. É uma nova vida. É uma vida diferente. É uma vida que realmente demonstra algo superior. Uma vida de graça, uma vida de perdão, uma vida de amor, uma vida de reconciliação, uma vida altruísta, que ajuda o próximo, que está ali ao lado, que estende a mão, não é egoísta, mas estende a mão para um necessitado e o levanta quando ele precisa. Quando o irmão está enfermo, ele realiza obras de misericórdia, obras de caridade, de graça, vai atender ao necessitado assim, dessa maneira. Assim como o bom samaritano, que estendeu a sua mão para aquele homem desconhecido e se fez próximo daquele homem. O evangelho é transformador. E o que ele faz? Ele enche o coração das pessoas de espanto. Porque, de fato, o Deus do impossível, ele realiza o impossível nas nossas vidas e transforma o nosso coração, perdoando e nos livrando de todo o pecado. Mais uma vez a pergunta: como que está o seu testemunho? Como que está a nossa vida com o Senhor? Ao sair daqui, para onde você vai? Quais as palavras que você vai proferir? Quais as atitudes de graça você vai manifestar na vida? Ou será que tudo permanece da mesma maneira? Pelos frutos os conhecereis. Quais são os frutos de uma verdadeira conversão? Será que esse fruto, quando chega ao contato, quando a pessoa olha para você e você então dá esse fruto, e a pessoa então come esse fruto, saboreia esse fruto, ela fica espantada pela doçura deste fruto, pela qualidade deste fruto, por ser um fruto bom, ou ela morde, prova e diz assim: nossa, mas que fruto ruim, que fruto amargo, que fruto podre, não o quero. Será que é isso que nós estamos oferecendo aos irmãos e também aos nossos semelhantes? Porque a segunda evidência de uma verdadeira conversão é o espanto. Antes eu era assim, agora eu sou assim para o Senhor. Antes eu cometia atrocidades e pecados,
hoje eu me santifico e busco a presença do Senhor. E isso causa admiração e espanto. Como isso pode acontecer? É o poder de Deus, o Evangelho do Senhor, alcançando este coração. O terceiro fruto, ou a terceira evidência de uma verdadeira conversão, é a força que vem do Senhor. Verso 22 diz: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. É certo que nós temos momentos de fraquezas na nossa vida. E por que não falar momentos de pecados, que enfraquecem a nossa fé, que enfraquecem o relacionamento com o Senhor? A palavra de Deus lá em Isaías 59 diz que a mão do Senhor não está encolhida, os seus ouvidos não estão fechados para não ouvir, para não salvar, mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. De fato, o pecado, ele cauteriza o coração, deixando o coração insensível. Não mais sentimos. Eu não sei se você tem alguma ferida cicatrizada e que ela formou aquela pele mais grossa. Ali se torna insensível, porque a pele ficou mais grossa. O nosso coração fica assim, insensível. Não mais sensível, não mais maleável, não mais molinho. É um coração de pedra. Mas, quando nós olhamos para o Evangelho, nós entendemos que somos pecadores, sofremos com os nossos pecados, sofremos com as nossas iniquidades, mas a força vem de quem? Vem do Senhor. É o Senhor quem fortalece as nossas vidas, e jamais desistiremos do Evangelho. Porque existem pessoas que são assim, o primeiro pecado já se entregam. Se Deus me fez assim, com essa inclinação ao pecado, então eu vou viver dessa maneira. Não! Somos pecadores porque lá atrás uma atitude foi cometida. Os nossos primeiros pais estenderam as mãos para aquele fruto do conhecimento do bem e do mal e comeram daquele fruto. Foi uma decisão terrível que causou e nos trouxe grandes males por conta do pecado. Nós temos esta vida diante do Senhor, uma vida de pecados? Não, uma vida de santidade. Mas ainda sofremos por conta dos nossos pecados. E o que nós devemos fazer? Olhar para eles e dizer assim: não. Não quero em minha vida. Porque um dia o Senhor Jesus Cristo me alcançou. E não apenas me alcançou, não apenas me transformou, como também me fortaleceu. E fortalece para eu continuar firme, com os meus passos firmes no caminho do Senhor. Não trôpego, não falho, mas firme, constante, inabalável. Assim como Saulo o fez, ou Saulo recebeu da parte do Senhor, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco. Onde ele buscava forças? Ele se fortalecia onde? No Senhor. E isso confundia os judeus que moravam em Damasco, porque Saulo a cada dia demonstrava que Jesus é o Cristo, é o Messias. Deus tem fortalecido o seu coração mediante a sua palavra. Será que isso tem acontecido de fato? Ou toda a força que Ele tem nos dado estão sendo desperdiçadas? Ao ser fortalecido, você tem se empenhado no crescimento e na graça do Senhor? Ou será que na primeira pedra no caminho, no primeiro tropeço, você já se entrega e volta à lama do pecado? Cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo. E
o quarto e último fruto de uma verdadeira conversão, ou a evidência de uma verdadeira conversão, é a certeza do cuidado do Senhor. Versículo 23 a 25 diz: decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram pela muralha. No mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, o Senhor venceu o mundo. Ele nos garantiu a vitória, Ele nos garantiu a vida eterna, Ele nos deu todos os recursos, todos. E se nos falta algum, Ele nos deu a igreja. Olha só que maravilhoso. Eu não tenho o dom que eu tanto preciso. Então vem à igreja, porque aqui na igreja você encontra outros irmãos que têm aquele dom que você não tem, que pode te ajudar a caminhar. Então todos os recursos da cruz estão disponíveis a nós. E se sentimos falta de algum, vem à igreja, porque este é o corpo, onde os membros são fortalecidos e o corpo está firmado na cabeça, que é Cristo Jesus. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo. O Senhor Jesus Cristo disse: eu venci o mundo. Paulo foi chamado por Cristo para ser instrumento em suas mãos, mas em momento algum prometeu bonança e rosas pelo caminho. Deixou claro que importa sofrer pelo seu nome. Quando Ananias é desafiado, lá antes no capítulo 9 mesmo, quando Jesus Cristo vai ao encontro de Ananias e diz: Ananias, vai até a rua direita, ali você vai encontrar uma casa, ali você vai entrar, você vai encontrar Paulo. Aqui o texto fala, né? Dispõe-te, vai à rua direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Versículo 16 diz: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. No mundo nós temos aflições. Paulo passou por muitas e muitas perseguições, naufrágio, foi picado por cobras, passou perigos em desertos, naufrágios, enfim, tantas coisas Paulo enfrentou. E quando estava narrando a respeito de uma grande tentação, de uma grande aflição, que foi acima das suas forças, a ponto de se desesperar da própria vida, ele então diz: isso aconteceu para que não confiássemos em nós, mas no Senhor. Então, queridos, no mundo nós temos aflições, mas tem de bom ânimo, o Senhor venceu o mundo. Ele mesmo veio com o santo evangelho transformar a nossa vida, nos dar a responsabilidade de pregarmos o evangelho, de falarmos das maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele mesmo fez com que outras pessoas, ao olharem para nós, ficassem espantadas, admiradas, com grande poder, com graça, que alcançou o nosso coração. Ele mesmo nos fortaleceu e nos fortalece em cada momento. E mesmo da mais terrível tentação, da mais terrível dificuldade, podemos contar com o braço forte do nosso Deus, porque Ele nos sustenta em todo o tempo. A verdadeira conversão dá-nos a verdade, dá-nos a certeza de que o Senhor não se apartou de nós. Ele está ao nosso lado, Ele está ao lado da sua igreja, Ele está abençoando a sua vida, Ele está abençoando o seu coração, para que você continue firme,
para que você continue firme nos seus propósitos, para que você seja uma árvore frutífera, boa, agradável, que dê bons frutos, glorifique o nome do Senhor, testemunhe o Evangelho de Cristo. E Ele vai fortalecer, Ele vai sustentar as nossas vidas. Lá em Romanos capítulo 8 diz que, Paulo dizendo que ele tinha certeza de que as tribulações, o tempo presente, não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Mantenha-se firme, não abra mão da sua fé, não abra mão do Evangelho, permaneça firme, porque o Senhor nos sustenta, nos dá forças. Ele mesmo nos concedeu a graça de pregarmos o Evangelho, a fim de que outras pessoas sejam impactadas com esse Evangelho, e assim manifestarmos as evidências, os frutos de uma verdadeira conversão que glorifica e exalta o nome do Senhor. Pense nessas coisas, reflita no que você precisa melhorar. Se de fato somos cristãos, e eu creio que sim, somos crentes, somos do Senhor Jesus, uma igreja genuína, verdadeira, firmada na palavra, firmada em Cristo Jesus. Eu tenho essa certeza no meu coração, a não ser que você evidencie outra coisa. E é certo também que, como verdadeiros cristãos, nós precisamos olhar para o coração e precisamos dizer: Senhor, me ajuda com as minhas fraquezas, me ajuda a ser um verdadeiro crente, a dar bom testemunho, a ser um verdadeiro convertido neste mundo tão carente de graça, de poder do Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus assim abençoe o seu coração e que você possa desfrutar dessas maravilhas do Evangelho na sua vida, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, todos os dias da sua vida, para a glória e louvor do nome do Senhor. Que Deus assim abençoe em nome de Jesus. Irmãos, vamos nos preparar.